quais mudanças você notou no aspecto físico da sua vida? Você percebeu declínios em relação às áreas sensoriais, como a visão e a audição? Sim, houve umas mudanças, né? E até eu estranhei, não, nem me toquei que a idade estava avançando e que o corpo estava mudando. E às vezes eu comi de tudo, né? Por exemplo, toda a alimentação eu comi e não sentia nada. Aí teve certa noite que eu me alimentei de uma gordura, da tripinha que a gente adora. Menina, me deu aquela desinteria. Aí eu disse, oxe, nunca aconteceu isso comigo. Eu chupo manga à noite, eu faço isso. E de repente meu organismo não estava mais aceitando. Então, quer dizer, a minha visão mudou também em relação, porque eu não enxergo mais como antes, né? Eu já tenho um pouquinho, né? Não, também a minha memória mudou. Às vezes, de vez em quando eu estou esquecida e não lembro das coisas, eu tenho que estar anotando tudo que eu vou comprar, que eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que anotar no papel e olhar e riscar que eu já fiz isso. Pelo menos essas mudanças eu senti assim, mas eu aceitei de tranquilidade, né? Sabe, com tranquilidade. Eu não achei que fosse, não me abalei. Eu só não fui perceptiva de lembrar que a minha vida, a minha idade estava mudando, né? Meu corpo estava mudando. Aí que eu caí. Ai, meu Deus do céu, se liga. A segunda pergunta é, em relação às mudanças físicas, você sente que certos comportamentos, como a prática ou não de atividade física, a alimentação, gerou impactos importantes? Eles foram negativos e positivos. Tu já respondeu a primeira parte, em relação à alimentação. E enquanto a atividade física, praticou há algum tempo? Sempre pratiquei exercício, sempre caminhada, hidroginástica. Então, houve um tempo que minha mãe adoeceu e eu precisei cuidar dela e eu parei. E eu vi que realmente mudou todo o meu corpo. Eu estava sem resistência, eu não estava sem ânimo, eu adquiri a minha ansiedade aumentou um pouco. Então, para mim, eu acho que o exercício ele muda completamente a sua forma de viver. Para o melhor, né? Então, modifica demais. Então, para você foi positivo? Foi positivo. Né? Eu tenho que fazer, eu tenho que retornar. Porque eu parei e eu estou voltando aos pouquinhos. Bem. 3. Um aspecto importante desse período é a expertise. Você reconhece que, com o tempo de dedicação à sua profissão, seu trabalho se tornou mais especializado no sentido de lidar melhor com os problemas que surgem, perceber detalhes, resolver demandas mais rápido com base na sua experiência? Com certeza, a experiência faz com que a gente perceba mais as coisas, né? Quando a gente vê, como a gente já viveu muito algumas coisas, então toda a experiência do trabalho, por exemplo, quando eu sou professora, geralmente eu sugiro algumas coisas que eu vejo que não tá correto, eu já evito. Então, a experiência da vida, ela nos ensina muito, desde que você também esteja aberto para aprender também, sim, né? Então, ela modifica muito. Show. Você se sente mais participativa no aspecto social, contribuindo de diversas formas, como cuidar da sua família, se importar com os mais próximos e prestar conselhos? Sem dúvida, porque quando a gente tem uma vida longa de experiências, né, e que a gente tem vivido bastante coisa, a gente começa a ver o outro, o próximo, principalmente os nossos, né, com outro olhar e com mais cuidado. Então, hoje eu tenho uma responsabilidade, né, que um tempo atrás eu deixava passar tudo, tá tudo bem, mas hoje não. Eu tenho uma responsabilidade e eu percebo que você cuidando dos nossos, você vai cuidar também do próximo, do outro, né? A crise da meia-idade diz respeito a um momento de repensar, e muitas vezes se arrepender de certos sonhos não realizados ou coisas que não aconteceram como esperado. Você concorda com a existência dessa crise? Ou acha que essa questão existe em todos os momentos da vida? Júlio, é assim, é como eu estava conversando antes, né, a respeito disso. Para algumas pessoas, com certeza vai ter essas crises, né? Até então, eu ainda não senti, né? Eu tenho realizado todos os meus desejos, né? Eu só tenho só agradecer a Deus tudo que eu tenho hoje. Eu não posso reclamar de nada. Graças a Deus está tudo ok. Então, pode ainda vir, né, acontecer de eu ter essa crise, de não entender essa mudança na minha vida por conta da minha idade, né? Mas até agora, pra mim, tá tudo ok. Tá tudo bem, né? A única coisa. Eu acho que não deixou nada de ser realizado, não. E bom. E tem muita coisa pra realizar ainda. Né? Achar graça, que eu adoro. Você tem alguma prática ou crença espiritual que guia a sua vida?
Você acredita que sua crença foi importante para seu desenvolvimento enquanto pessoa? Com certeza, Deus, ai meu Deus, é meu norte. Eu acredito que não tem como você viver sem você ter uma segurança em algo. Viver aleatório, não existe isso. Eu costumo muito falar pro meu filho sobre isso, que a gente não vive sem Deus, a gente não vive sem a fé, sem esperança, a gente não vive assim aleatório no mundo, nós não estamos aqui à toa. Eu acredito que precisa sim você ter algo em que você acredita e que você sente força. Então Deus, né, é o meu norte. Bem. Algo que te motiva na sua vida ou te dá senso de propósito hoje? Isso mudou ao longo dos anos? Além da minha vida, né? Porque diz assim, né? Que quando você se gosta, quando você se cuida, você também vai cuidar do próximo. Então, além da minha vida, tem um propósito, né? Que é a minha família, meus pais e meu filho, que o meu propósito é de ver ele se desenvolver, né? Na sua educação, desenvolver o seu trabalho, a sua profissão, de vê-lo feliz, né? E de meus pais terem um bom ambiente, ser bem cuidado, porque eles cuidaram muito bem de mim. O que eles fizeram por mim, eu acho que o pouquinho que eu fizer não vai faltar, porque eu faço de tudo por eles. Então, o meu propósito de vida está relacionado aos meus pais e ao meu filho. Bem. Você sente que já encontrou seu lugar no mundo ou ainda está em busca disso? Ah, eu já me encontrei. Graças a Deus, dá bom demais onde eu estou. Já me realizei como professora, né? Claro, essa semana um aluno perguntou: Tia, se não fosse ser professora, seria o quê? Né? Aí eu disse: eu queria ser atriz. Quando eu era criança, eu era muito boa de teatro. Tudo que era de teatro eu estava no meio, eu era muito boa. E eu tinha vontade de ser atriz. Tinha outra alguma? Aí eu disse: tinha arqueologia. Eu só não fiz arqueologia porque, como eu me sustentava, eu precisava sair. Porque aqui na minha região não tem arqueologia, tem fora. E eu tinha que ir para fora e meus pais não podiam. Então, assim, mas aí você me pergunta, eu me sinto mal por não ter realizado nenhum desses dois, né? Ter sido professora? Não. Né? Eu me sinto bem, estou realizada com essa profissão. Bom, como você gostaria de ser lembrada pelas pessoas ao seu redor? Como professora, né? Por eu ter passado, né? Por muitos alunos, muitas crianças, adolescentes, né? Então, eu espero que estejam lembrados como professor. Bem, tem algum sonho hoje que tu gostaria de realizar ainda? Ou... O meu sonho é o sonho do meu filho. Se ele estiver realizado, ele, para mim, eu já estou sendo realizado também. Ele estando bem no caminho de Deus, no caminho certo, fazendo as coisas direitinho, né? Tendo a sua profissão. Então, estou realizada. Realizado. Que bom, graças a Deus. Então foi só isso. E eu agradeço, Maria. Por nada, estou aqui à disposição.